tarde a todos e todas. Me foi incumbido aqui falar sobre o que seria o término de um processo iniciado pela ditadura militar de transição redemocrática do poder, iniciado em 1984, quando já era perceptível que aquele modelo econômico que foi proposto pela ditadura não seria mais eficaz a longo prazo. Então, o que é possível perceber pelas falas dos colegas no primeiro bloco, no período da manhã, e nas falas ditas agora pela manhã, é de que foi-se feito um aparato não só legislativo, mas também ideológico, de esvaziar a figura da representação sindical do trabalhador, de forma com que se chegasse ao momento histórico onde ficasse esvaziada a ideia de possibilidade de luta dos trabalhadores por meio da figura do sindicato, e a única via de recorrer ao pleito dos seus direitos seria a via judicial. Então a gente percebe, no primeiro momento, nesse processo de mudança da ordem social, econômica, uma tentativa da ditadura militar de destruir todas as figuras que possivelmente poderiam causar um empecilho a esse processo de redemocratização, que foi por meio dos massacres que foram perpetuados às figuras dos grandes sindicatos, onde a gente percebe que todos aqueles que compunham as grandes cúpulas, seja do PCB, seja do PMDB, ainda MDB da época, como uma forma de não só destruir a figura física daquele indivíduo, mas também destruir a figura psicológica, a imagem que ele trazia para o aparato sindical e para o aparato trabalhador. Até porque esses partidos políticos, na época de representatividade dos trabalhadores, atuavam não só dentro das esferas das grandes fábricas, mas também de forma ideológica dentro de grandes faculdades, através de seus centros acadêmicos. Então a gente chega, antes de chegar a 88, a gente está num período de grande efervescência política, porque começa a se tornar claro que aquele modelo proposto pela ditadura militar não mais é eficaz, ao passo em que a ditadura ainda tenta, por meio de ações, se manter de forma indireta no poder, de alguma forma tirando as grandes figuras dos partidos que eram de esquerda e possibilitando a formação de novas estruturas de representação, onde a esquerda não fosse tão combativa assim e onde a figura do aparato capitalista permanecesse na sociedade enquanto base de formação do indivíduo. Então a gente passa por um período de transição da figura do PCdoB, principalmente, onde já se passava no plano internacional numa destruição do aparato ideológico do que seria aquele partido e do próprio reconhecimento enquanto figura de representação no plano interno do país, porque os partidos naquele primeiro momento de esquerda, como já foi falado aqui, não tinham grande representatividade do ponto de vista quantitativo, mas muito do ponto de vista ideológico. Só que não conseguiam acompanhar esse processo de transição que era proposto e não conseguiam acompanhar como se poderia se transmitir o poder da figura ditatorial para a figura civil, onde seria possível ainda assim haver uma atuação extremamente de esquerda. A gente começa a perceber as tentativas invasivas da ditadura militar de permanecer no poder por meio das eleições que foram feitas em 84, com a vitória de Tancredo Neves, porque antes de ocorrer as eleições de 84, na verdade não foi proposto, foi decidido em que não se haveria mais a possibilidade de coligação partidária, isso como uma forma de possibilitar que os partidos menores de esquerda se unificassem e formassem uma frente muito maior e vencessem aquelas eleições, e também de direcionar o voto daquela população a determinados partidos políticos, impossibilitando que fosse feito o voto individual para certas figuras, e assim criar o que aconteceu posteriormente, que é a criação da imagem de uma representação em uma figura que até hoje ela perpetua na nossa sociedade, como é o caso do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Ainda assim, não foi possível a completa vitória por parte da ditadura de permanecer no poder, porque houve sim a vitória de Tancredo Neves, mas a morte de Tancredo antes mesmo de tomar a posse e a subida ao poder de Sarney trouxe uma grande discussão do ponto de vista ideológico,
A figura de Sarney, que seria naquele momento o primeiro presidente no período pós-ditatorial, que estaria tomando a posição num país já redemocratizado, era uma figura de um representante político que teria anteriormente ido contra a possibilidade de voto direto de eleição por parte da população da escolha do seu presidente. Então a gente já começa a perceber aí que, de certa forma, a gente vê ainda resquícios da imagem da ditadura militar nesse período de transição, mas Sarney, também compreendendo que ele estava à sombra de Tancredo Neves e que teria que tomar algumas posturas de contenção desse grande ativismo que acontecia por parte da esquerda, que não era numerosa, mas causava um grande furor ideológico, começou a se reconhecer as tensões sociais que havia naquele momento e a dar, de certa forma, uma liberdade maior de participação. Nesse momento de grande discussão e clamor social, a gente percebe, foi-se perceptível que era necessária a reformulação da legislação como um todo. E aí se instala em fevereiro de 87, a criação da ANC, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que na quantidade numerológica de pessoas que tinham naquele momento, grande parcela deles eram partidos de extrema-direita, mas alguns pequenos partidos de esquerda também a compunham, foi-se criado formas de reorganização da estrutura trabalhista, e não só trabalhista, mas da estrutura social como um todo, e de revisão das normas que foram não só reformuladas pela ditadura militar, como no período anterior. A tensão nesse período foi muito grande porque, ainda que não houvesse uma quantidade em números muito grandes de representantes da esquerda, esses representantes, como já foi dito aqui na mesa, causaram forte pressão internamente. Então foi-se necessário, no primeiro momento, que abrisse margem a determinados direitos que até então não eram reconhecidos enquanto constitucionais, fossem agora alçados a título de direitos essenciais ao trabalhador. Entretanto, esses direitos não sofreram uma regulamentação e deixou-se aberto à futura legislação ordinária que regulamentasse, como uma forma de deixar que permanecesse ali entendido que é um direito essencial, mas a regulamentação posterior limitaria, de certa forma, o que seriam esses direitos. Então, a Constituição de 88, apesar de ser uma Constituição que traz ao bojo constitucional direitos trabalhadores que antes não eram assim reconhecidos enquanto direitos defensivos e essenciais da figura do trabalhador, cristaliza isso numa posição de superioridade, mas não traz a legislação que, de certa forma, destrinche como vai ser a aplicabilidade prática desses direitos, de forma com que possibilite futuramente, como aconteceu, a instauração de emendas constitucionais que limitem os direitos do trabalhador. Como até hoje a gente percebe isso, onde há a figura de direitos constitucionais previstos, mas leis ordinárias e infraconstitucionais que, de certa forma, impedem que efetivamente se alcance direitos constitucionais. Então, a reflexão que é necessário se fazer pela Constituição é que, sim, avanços foram trazidos a partir dela, a gente tem que reconhecer que muitas coisas que antes não eram vistas como direitos fundamentais passam a ser direitos fundamentais para o trabalhador, mas ainda assim o aparato capitalista permanece defensável do ponto de vista literal dela, porque esses direitos não sofrem uma regulamentação e só a futura regulamentação que limita e na verdade não amplia essa gama de direitos que vem a desconstruir a ideia de que as normas constitucionais são eficazes e plenas. Bem, é isso.